Só um instante, por questão de ordem, presidente, e a vereadora Denise Pessoa, remotamente, também pede o uso da palavra. Peço a palavra também. Então, logo após o Lucas, vereadora Denise, de forma remota. Bom dia novamente aos colegas vereadores, e vamos falar de um tema que mobiliza tanto a sociedade e que é tão importante. E a minha fala aqui é uma fala muito responsável e trazendo alguns dados e alguns elementos para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, eu quero reafirmar uma fala que a vereadora Estela fez na sessão de terça-feira, de que nós, da bancada do PT, e a sociedade de uma forma geral, é favorável às aulas. Não há dúvida disso. Se vocês conversarem com os professores da rede pública, seja a rede pública de competência do nosso município, a rede pública estadual, os colegas da rede pública federal que atuam lá no Instituto Federal de Educação, todos são favoráveis. Mas eu venho aqui para nós refletirmos sobre alguns dados, porque eu acho que não é uma discussão maniqueísta, de bem ou mal, de certo ou errado, mas diante de uma pandemia e da responsabilidade que essa decisão enseja, e diga-se de passagem, que não é uma decisão dessa casa, não é uma decisão do prefeito. Eu, inclusive, acho precipitado a fala que a secretária de Saúde fez aqui sobre o retorno das aulas presenciais. É lógico que o lugar mais seguro das crianças é na escola, ninguém tem dúvida disso. Eu quero saber se existem condições, e é disso que eu vou falar. Em primeiro lugar, sobre essa moção, vereador, e já que a ideia é nós falarmos sobre dados, eu sou professor, pesquisador, sou doutorando, então vamos aos dados, que ajudam a gente a criar as hipóteses. E a gente pode divergir dessas hipóteses, mas vamos lá, e chegar à conclusão dessa análise. Em primeiro lugar, nessa moção, se fala em retorno de aulas presenciais, se baseando no exemplo de países da Europa, como Alemanha, Dinamarca e França. Em primeiro lugar, todos esses países tiveram retorno de aulas presenciais com a curva decrescente no contágio. Curva decrescente. E o que nós temos no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e em Caxias? Nós temos uma curva que segue inclinando e segue crescendo do ponto de vista do contágio. Essa é uma das diferenças. Ou seja, do ponto de vista sanitário, eu quero que um epidemiologista venha aqui nessa casa e diga que é sensato, do ponto de vista das condições de saúde, retomar as aulas presenciais com uma curva ascendente de contágio. A primeira questão. A segunda, se cita o exemplo da Alemanha e da França. Mas, gente, vamos comparar o IDH da Alemanha e da França com o IDH do Brasil. E a condição das escolas europeias, alemãs e francesas com as condições das escolas que nós temos aqui no nosso país, aqui no nosso estado e aqui na nossa cidade. Aliás, outra informação, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 300 escolas que não dispõem de banheiro. Menos de 50% das escolas dispõem de água potável. É disso que nós estamos falando. Eu visitei a escola Érico Cavinato, vereadora Gladys, a semana passada. Nós estamos falando de retorno de atividades presenciais em meio a uma pandemia, numa rede municipal, em que nós temos mais da metade das escolas com problemas sérios de estrutura e que não conseguem dar conta de atender a sala de aula, vereador Juliano. O senhor que também já visitou várias escolas e tem bem relatado esses problemas. Então, a minha pergunta é, na rede municipal de Caxias do Sul, as nossas escolas dispõem de condições para o retorno das aulas presenciais? Eu fiz um pedido de informações, nós fizemos um pedido de informações, foi aprovado por unanimidade nessa casa. O pedido de informação número 6 de 2021. Eu peço uma declaração de líder
Assim que o meu tempo concluir, vereadora Denise, se puder. Declaração de lida vacado. Ela já fez a solicitação, viu, presidente? Obrigado. Foi feita remotamente. Obrigado. Seguindo, então, eu falava de um pedido de informações que eu fiz. Nós fizemos, foi aprovado nessa casa. Outro dado para nós refletirmos. Das vezes. Obrigado, vereadora Marisol. Das 83 escolas na rede municipal, apenas 43 possuem o plano de contingenciamento aprovado. Apenas 43 possuem o plano de contingenciamento aprovado. As outras 40 não possuem. Então, significa que se hoje as aulas presenciais voltassem, quase metade das escolas da rede municipal não poderiam voltar porque não tem condições. Então, é importante nós refletirmos sobre essas questões, porque elas fazem a gente refletir da realidade da escola. E, aliás, caros colegas vereadores, a pandemia nos trouxe vários problemas. Todos os dias aqui nós nos deparamos com familiares, com amigos que nós perdemos em razão dessa situação, né? O vereador Marcon traz aqui o dado de Porto Alegre, que Porto Alegre as aulas estão sendo retomadas. Porto Alegre, publicação no Correio do Povo. A Justiça acabou de suspender as aulas presenciais em Porto Alegre, em razão da bandeira preta. Isso aconteceu agora, em Porto Alegre, que o sistema de saúde está colapsando. Já lhe concedo, vereador Fantinel. Outra questão que eu acho importante. Quando a gente diz, e aqui o vereador falou e cita na moção, a consultoria Vozes da Educação e os dados de que não tem relação. Eu quero saber quais são os dados científicos, porque Vozes da Educação, eu entrei nesse site, e é a opinião de várias pessoas sobre o tema. Nós não temos vacinação, ou seja, quando a gente fala do retorno das atividades presenciais e que não tem relação. Mas, gente, nós não tivemos uma testagem em massa da população. Quando a gente fala da educação infantil aqui em Caxias, que as aulas presenciais voltaram lá no ano passado. Voltaram. Eu quero saber se foi feito uma testagem em massa dos profissionais, dos pais, porque aí nós teríamos dados efetivos para dizer que não houve contaminação. Agora, se nós apenas nos basearmos nos dados de quem procurou assistência médica, sem contar os assintomáticos e que eventualmente passaram, isso é uma situação e um dado científico que precisaria ser analisado para nós tomarmos a nossa decisão. A parte concedida, vereador Fantinel. Eu acho bastante interessante a colocação do colega. A única coisa que eu posso discordar, eu não sou médico, não entendo de saúde, mas tenho extremo conhecimento em engenharia de construção. E o que eu poderia dizer que a única parte que eu sou obrigado a discordar é o seguinte: o vírus não tem nada a ver com uma telha que está vazando. O vírus não tem nada a ver com uma lajota que está quebrada. O vírus não tem nada a ver com uma parede que está trincada. Então, eu acredito sim que é um problema que tem que ser sanado pelo governo, isso não temos que discutir nada, tem que ser sanado. Mas, nesse momento, nós estamos nos referindo à volta às aulas relacionada à epidemia, ao coronavírus. E esses problemas estruturais que as escolas possuem, como o colega comentou, eles não têm absolutamente nada a ver com a epidemia. Então, eu só queria fazer essa colocação. Devem sim ser feitas essas reestruturações, não temos que entrar no detalhe, né? Mas, da minha parte, o que eu entendo, que é o meu ramo, a construção, né?
não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Só, obrigado pela palavra, colega. Já respondo, vereador. Vou conceder ao vereador Cadori e em seguida sigo a minha explanação. Vereador Cadori, a parte concedida. Na verdade, vereador, eu tenho que parabenizar o governo do Estado pela forma como vem conduzindo. Eu acho que ele deixa nós seguros em relação à pandemia. A preocupação em relação à volta dos professores às aulas presenciais, como foi dito pelo Fantinelli, existem alguns problemas que vão perdurar por muito e muito tempo, eles são graves, mas não tem muito a ver com a volta às aulas presenciais. Claro, eu concordo, estamos num momento terrível, falar numa moção nesse sentido, uma recuperação de uma perda como nós tivemos, ou seja, da não atividade das escolas, é um momento ruim, pelo crescimento da pandemia, pelo colapso que nós estamos vivendo. Mas eu sou favorável à moção, porque eu entendo de que nós temos que ter a volta presencial. É indiscutível a necessidade, mesmo porque muitas crianças, a única alimentação que fazem durante o dia é na escola. Entende? Então, é um fator importantíssimo, além do contato e do envolvimento das crianças e os problemas que trazem para as famílias como um todo. E o governador nos posicionou, a Secretaria da Educação nos informou em relação ao porquê que o governador permitiu a volta à escola do infantil e o primeiro e o segundo ano do fundamental. O argumento é que as crianças, nesse período, têm dificuldade online, evidentemente, mas eu diria o seguinte, que não é só essas crianças. Toda a população, universitários têm dificuldade, as aulas presenciais são muito mais importantes e qualificativas. E o outro aspecto, que as crianças do infantil e do primeiro ano e o segundo fundamental se contagiam menos e passam menos a doença. Então, me parece que o governador age corretamente. Eu sou a favor da moção, porque eu entendo que a atividade escolar, ou seja, as aulas presenciais, gradativamente ou de uma forma rápida, tem que acontecer dentro do contexto. Obrigado, vereador Almir. Essas duas questões. A primeira, sobre a questão das obras nas escolas. Não sou da área da engenharia e nem da saúde, mas eu entendo, vereador, que em várias dessas, nós estamos logo mais sem vacina, logo mais entrando na época fria, e as nossas crianças vão estar em escola em que chove dentro, em que a janela está quebrada, e isso sim tem uma relação com a questão do clima, do acesso à escola, e me parece de alguma forma que, aliás, me parece não, por conhecer a escola, sei que essas condições vão ser as mais propícias para que as crianças fiquem aglomeradas e dissemine o Covid. Essa é uma questão. Sobre a outra, que é a essencialidade da educação. Isso cabe ao governador, de fato, vereador Cadori. Quem determina quais são os serviços essenciais é o governador, que não fez cogestão para a educação e autorizou a educação infantil e o primeiro e segundo ano. Eu queria concluir a minha fala destacando um elemento importante. Nós recebemos aqui, e claro, temos uma questão regimental, nós recebemos aqui procurador, nós recebemos aqui a secretária de saúde. Eu gostaria que nós, dessa casa, conversássemos com os professores e que vocês conversassem com os professores da rede privada. Nós falamos muito aqui do exemplo da rede privada. Eu já trabalhei na rede privada, mas eu sou professor da rede pública e, para mim, a melhor rede tem que ser a rede pública. E, diante de todas as condições do nosso IDH, eu tenho certeza que o trabalho que a rede pública promove na educação infantil e no ensino fundamental é ótimo. Mas conversem com os colegas da rede privada sobre as condições, se efetivamente se dá conta do que os planos de contingenciamento estabelecem. O ônibus que as profs de educação têm que pegar para ir trabalhar. Quando uma criança tem febre numa escola de educação infantil, o que acontece? Se o pai vem buscar a criança, etc, etc. Então, conversemos com os professores para saber qual é a realidade. Segundo, o Covid trouxe uma coisa interessante para a educação. Durante muito tempo, o governo federal que se elegeu trouxe a bandeira do homeschooling. Muita gente defendia a educação domiciliar. E hoje o discurso aqui eu escuto é da valorização da escola.
Que bom, vereadora Marisol, minha colega professora. Que bom, vereadora Estela, minha colega professora. Que bom, vereadora Denise, vereador Rafael, a bancada dos professores. Que bom que hoje se valoriza a escola. E é pela escola que se constrói conhecimento, é pelo trabalho dos professores que hoje se destaca. Todo mundo, e eu escuto aqui, que professor não está trabalhando. Os professores da rede municipal trabalham incansavelmente e são os mais interessados no retorno das aulas presenciais. O meu único questionamento é se existem condições efetivas, se a mantenedora vai dar conta das necessidades para os aprovados e se a gente vai ter segurança para os professores, vacinação e para a comunidade escolar. É uma reflexão que fica para todos nós fazermos. Muito obrigado.